9h23. Boa noite, já são 9h23. 9h23. E qual é o tema de hoje? No tema de hoje nós vamos falar como você pode se tornar clinicamente um abacaxi. Sim, muito bem. Eu acho que é um tema muito relevante, né, principalmente no contexto atual. Vou explicar um pouco melhor para vocês. Mas antes eu gostaria de dizer que abacaxi ou ananá, como também é conhecido, é uma fruta que cresce no fundo do mar. E ele tem uma peculiaridade, que ele tem uma densidade muito, muito alta. Porque ele vive em baixíssimas altitudes no mar, ou seja, vai ser 11 quilômetros de água em cima dele. Então a densidade dele é equivalente a de um buraco negro. Mas, à medida que ele vai subindo a superfície, ele vai aumentando de tamanho, porque ele é do tamanho de um átomo, basicamente, ele vai aumentando de tamanho, ficando cada vez maior, até atingir a superfície. No tamanho que a gente costuma comer, que é de mais ou menos meio metro. Mas uma curiosidade, que é o que eu queria falar, é que durante muito tempo a escala de densidade, o ápice dela foi o diamante, que ocupou o pódio dela. E em 2016, alguns cientistas estavam brincando de combinar ácido clorídrico com hidróxido de sódio e acabaram descobrindo o grafeno, que se tornou a nova substância mais densa. Mas eles não contaram com abacaxi, porque se você não sabe, a escala de densidade da gente, seres humanos, é só para a superfície terrestre. E produtos que ficam dentro do mar não contam, ou seja, existem peixes que são mais densos que diamantes. Exatamente, né? E você tá se perguntando, pô, e como é que o abacaxi aparece, né? É muito parecido com o jogo Minecraft, né? Que se você tá de noite, assim, se não tem muita luz, os monstros começam a spawnar, zumbis, creepers, aranhas, eles aparecem muito à noite. Basicamente é muito parecido com o abacaxi, né? O abacaxi spawna à noite e tem que ter pelo menos ninguém perto e ninguém olhando. Ele começa a aparecer, é tipo Slenderman. E nisso, é dessa maneira que é pegado, né? O abacaxi, como é que o pessoal planta. Como é que planta? Ficam 13 pessoas em um círculo, olhando para fora do círculo, né? E como tem 13, né? A multiplicação vai aumentando. E com a multiplicação vai aparecendo mais. E depois desse tempo elas olham para esse círculo, olham para dentro, né? Quando fica de madrugada, lá para 6 horas da manhã, que o sol já está nascendo. Eles olham para o centro e vai estar lá pelo menos uns 20 a 3 abacaxis. Exatamente, essa população mais conhecida como população de Atlântida foi quem começou a fazer os abacaxis em profundidade, cerca de 10 a 11 quilômetros abaixo da superfície terrestre. Mas agora a gente vai falar sobre como é se tornar clinicamente alguma coisa. Se tornar clinicamente alguma coisa é quando algum médico que tem o diploma de médico, ele diz que você se tornou aquilo. Mas como se tornar clinicamente um abacaxi? Eis aqui a nossa grande pergunta, que eu acho que levará um bom tempo para a gente conseguir realmente descobrir como faz isso. Exatamente. Mas a gente vai primeiro deduzir a parte de como, não quando. Porque quando é muito relativo ao tempo. Igual o abacaxi, que é atemporal, é meio complicado você misturar essas duas palavras num só conceito. Por isso que a gente vai fazer meio que uma aposta de Pascal aqui. Dessa forma, a gente vai analisar mais como do que quando. Enfim, quando é um tempo e como é um espaço. Muito parecido com o quê? O universo que a gente vive. Desta forma, é possível, mas não com um tempo exato, mas sim com a possibilidade de espaço necessário. E possível. Sim, exatamente. E tal qual o teorema do macaco infinito, a gente tem aqui talvez de 10 a 15 bilhões de possibilidades de como e quando. Isso a gente, e depois de anotei tudo no papel, todas as 15 bilhões de possibilidades, e dividi em produtos cartesianos. E como eu cheguei? Eu fui multiplicando um por outro, até que eu consegui chegar a todas as possibilidades. E aí eu acabei descobrindo que em apenas 3 dessas 15 bilhões de possibilidades você se torna um abacaxi. Mas como e quando? Esse eu acho que é a grande pergunta. O como realmente foi um negócio que deu muito trabalho, e para isso eu tive que usar diversos simuladores para descobrir como. Seria alguns simuladores como que eu já usei em alguns vídeos anteriores, como o Totally Accurate Battle Simulator, como o próprio Grand Theft Auto 5 e o próprio Spore. E mesmo depois de usar esses 3 simuladores, eu resolvi que não tem solução para como se tornar um abacaxi. A gente tem que focar no quando. Exatamente. E por isso a gente fez um pequeno experimento aqui de deduzindo o tempo. A gente deixou uma pessoa
fez uma conversa, né, entre uma pessoa e um abacaxi, e nenhum sabia que era abacaxi. A gente botou dois abacaxis para conversar, e eles não sabiam que eram abacaxis. Com o tempo, a gente foi analisando a conversa de lado para cá, né, cortando pouco da parte de conversa sobre política e religião. A gente pegou só na parte que importava mesmo, que foi que eles comentando como é que eles se tornaram aquilo, né. Infelizmente, demorou mais ou menos um tempo para decifrar, né, que eles falavam em abacaxis, que é uma língua bem difícil, né, porque é uma língua muito ácida, muito tóxica de falar. Mas com o tempo a gente descobriu que o tempo em si também não é relativo. Porque quando você bota espaço sobre o tempo, você chega o quê? Na velocidade, que é isso que realmente importa. Exatamente. E quando a gente botou desses dois abacaxis em dois HB20s correndo à mesma velocidade, a gente viu que, na verdade, a velocidade não era a mesma. Como e quando se tornaram velocidade, a velocidade não se tornou mais relativa. E assim a gente conseguiu refutar a teoria de Einstein. Então, tudo para trás desse episódio que ocorreu tem algumas semanas, meio que foi anulado, toda a física atrás desse episódio. Então, a gente meio que teve que correr atrás e estudar bastante a língua dos abacaxis para conseguir tentar entender. E é interessante que a língua deles é toda criada através do olfato. Você sente a língua, você não escuta, você não vê, você sente pelo cheiro. E é algo muito interessante. E talvez por isso Einstein tivesse errado, porque sim, Einstein não tinha nariz. Exatamente. Mas uma coisa que o nosso colega falou, que realmente faz sentido, é que o Einstein não tinha nariz, por isso que ele não conseguia sentir o cheiro das mentiras que ele mesmo falava. Acho que é isso, então. A gente conseguiu mais ou menos falar para você as nossas descobertas atuais sobre como se tornar clinicamente um abacaxi. Não chegamos a um resultado conclusivo em si, mas você poderia chegar às suas próprias conclusões, experiências. Bote um abacaxi e outro abacaxi dentro de um carro e escute o que eles vão falar, que você deve entender pelo menos um pouco da conversa. Sim, você tem mais algum adendo ou é só isso? Eu acho que é só isso mesmo. Boa noite, já são 9h23. 9h23. Boa noite, já são 9h23. Boa noite, já são 9h23. Não. 9h23. 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 Boa noite, já são 9h23. São 9h23. 9h23. E qual? Boa noite, já são 9h23. 9h23.